Fala aí galera, eu sou o D e o ano é 2024 e acredite ou não, o Salaman Grit ainda é uma opção. E bem meus amigos, hoje eu estou aqui para poder falar um pouquinho com vocês sobre a nova abordagem do Salaman Grit. Pois é bizarro mano, porque se eu fosse pensar que eu tivesse indo jogar o Nacional, quando eu fui em 2022, talvez eu fosse jogar de sala. E agora em 2024, talvez eu fosse de novo jogar com sala. Porque o deck teve uma renovada lá atrás com o Hit Soul e agora temos novas coisas, né? Tanto o Raging Phoenix, eu acho que eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre, que você pode me acompanhar aqui em cima. Mas agora o Code of Soul foi lançado e é uma ótima adição pro deck. Já tá disponível no Master Duel, você pode aplicar o que você tá vendo aqui pra jogar o Master Duel. E o Sala acaba sendo mais um daqueles decks antigos, tá por aí. Ele tem uma agressividade bem maneira pra poder matar. E ao mesmo tempo ele é um deck com as dinâmicas muito boas, né? Com resiliência, muito bom pra jogar pra cima de hand traps, enquanto tem espaço pra poder usar hand trap também. Tem coisas interessantes em volta do Sala, apesar de ter o ponto fraquíssimo que é a porra do Nibiru. Mas hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o novo Sala, que tem o Code of Soul como o pilar dessa nova forma de jogar com deck. E caso você não saiba do que se trata, vem comigo e vamos acompanhar, porque o assunto é esse. Partiu, então vamos lá. Mas antes de você prosseguir com o vídeo, tem um recadinho muito rápido, na verdade, 2 recadinhos, né? Você pode acessar aí tcnetwork.com.br para poder comprar essas cartinhas, e se você for comprar as cartas por lá, use o meu cupom, que é esse cupomzinho aqui, para ganhar 5% de desconto nas suas compras, beleza? Acessa lá e lembra que a diversão nos conecta para poder montar as suas cartas. Tem a Heart Collection para você poder comprar já por lá, beleza? E para além disso, além da TC Network, eu venho te convidar a participar do nosso torneio de Master Duel, que vai rolar nesse fim de semana, na sexta-feira à noite, tá? O torneio consiste basicamente em você pagar 5 pila na inscrição, ou seja, é um torneio que tem premiação, tem 32 vagas pra gente poder fazer um top 32 mata-mata direto, mesmo sendo no Master Duel, é uma melhor de 3 com side deck, side in, side out normalzão. A pool de cards tem apenas uma restrição, que é Maxi banido. De resto, a pool é a mesma do Master Duel, a banlist é a mesma do Master Duel, inclusive a banlist que saiu ontem, né, com o Snake Eye Ash A1, o Seeker A1, de resto, a banlist é exatamente como a do Master Duel. Então essa banlist vai ficar vigente no dia 6 de junho, então o nosso torneio agora já vai ser com essa banlist vigente. Esse é o único diferencial, beleza? Então participe do nosso torneio. Como você faz isso? Na descrição desse vídeo tem o link do Discord, acessa lá, manda mensagem pro Mark, manda tua decklist e você já vai estar participando. Vai rolar o torneio na sexta-feira à noite, nessa sexta-feira à noite a partir das 19 horas, beleza? Participe do torneio e acesse a TC Network, porque a diversão nos conecta. Vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela, tu acredita que eu esqueci de colocar a porra das cartas aqui? Mas enfim, agora as cartas estão aqui entre nós. Aqui tem um esboço na tela, tá? De uma decklist de um Salaman Grit que eu fiz. Isso aqui não é um deck profile, tá? Não se atente tanto assim à decklist. O objetivo não é te mostrar a melhor forma de jogar com Sala. É só te mostrar a forma nova de se jogar com Sala e quais são as diferenças que tem de agora para antes. Tem aqui no canal alguns vídeos que eu já fiz falando sobre Salaman Grit, com o Raging Phoenix, que eu já indiquei pra vocês. Quando o cavalo saiu da lista, eu fiz vídeo aqui no canal também. Então tem um monte de vídeo aí de Sala pra você ver um pouco da evoluçãozinha. Inclusive, eu tenho um vídeo falando na época que o vagabundo tava usando o Salaman Grit como sendo um Hit Soul Turbo, que não era a melhor abordagem. Tem vídeo sobre aqui no canal também. Ou seja, como o Sala é um deck que já é muito difundido, que já é popular, desde o literal lançamento dele, que foi lá no TCG, né, que foi em fevereiro de 2019 no estrutural. Desde então, o Salaman Grit é um deck super relevante pro jogo naquele ano, né? Porque depois que ele tomou a banlist, ele ainda passou a ser um deck competidor, mas depois que o Power Creep subiu no ano da pandemia, o Salaman Grit meio que saiu do mapa. Mas, de uns tempos pra cá, ele sempre, desde que as cartas saíram, né, tanto o Gazelle quanto o Circle quanto o Cavalo, desde que eles saíram da banlist, o deck é um rogue competente pra jogar local, é 100% viável e eventualmente tem algum topzinho ou outro ali num ICS. Em regional é totalmente possível, na local então dá pra você usar tranquilo, tá? É um deck sólido no geral e ele tem boas características, né? Nesses bolsos de decklist que eu tô te mostrando, o Sala tá no espectro do formato, né? Então é um deck que cabe muita tech cards. O meta desse tempo que eu fiquei um pouco parado, né, sem postar os vídeos, ele deu uma leve movimentada, mas creio que as coisas centrais ainda não mudaram. E aqui já tá dando toque, né, porque o Ogre ficou aqui sozinho, olha que merda.
Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que botar essa carta aqui. Pronto, arrumado. Beleza, o que eu tava falando? Você precisa ter um deck ainda assim do jeito que sempre foi, né? Com bastante hand traps. Aqui nessa decklist eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 hand traps. Se você quiser, tira o college, coloca alguma coisa aí, mas enfim. Cabe pelo menos isso. É um número bom, dá pra você usar as hand traps e atacar o meta, né? As tech cards pra poder atacar o formato. O deck tem a possibilidade de você usar algumas cartas hard first que são interessantes no formato, como Gozen, como Rivalry, né? Então, assim, isso tudo são características do deck que já existem, sempre existiram. Claro, tem a possibilidade de ficar usando aquelas abordagens de matar o oponente, né, com Axis Code Update Jammer, que você ainda pode usar, mas que nessa decklist, por exemplo, eu não coloquei. Mas você pode colocar tranquilamente, tá? As abordagens não faltam. Mas, qual é a grande questão e por que eu tô fazendo esse vídeo como sendo uma novidade do Sala? Tem duas cartas principais, na verdade tem algumas cartas diferentes que a gente vai tentar entender um pouco o que cria uma nova jogada. A principal dela é esse cara aqui, ó, o Code of Soul. Esse monstro, ele é uma versão pequena, né, do Hit Soul, e ele é um monstro de nível 3, serve pra fazer cavalo, esse tipo de coisa, 500/500 de ataque, ou seja, é relevante, normal, é um Soul Burst que te ajuda a chegar em monstro do extra deck, e ele tem 3 efeitos. O primeiro dele é o seguinte: se você controla um monstro Link, você pode Special Summon essa carta da tua mão. Tranquilo. Durante sua main phase, você pode ativar esse efeito. E aí, se você vai fazer um Link Summon de um Salamangreat Link monstro, você pode usar um Salamangreat Link que você controla com o mesmo nome como material inteiro. Ou seja, ele é um segundo campo. O campo deixa você fazer isso, né? Quando você vai fazer o Link de um Salamangreat, você pode usar aquele monstro como material inteiro. Então você relinka os monstros usando um Sunlight para fazer outro Sunlight. Por quê? Porque os monstros Salamangreat, quando são linkados, né? Quando são Link invocados usando o monstro com o mesmo nome como material, eles trigam efeitos extras. E para poder ficar mais barato, as cartas burlam isso, fazendo com que você use o próprio monstro para invocar o outro. É o que o campo faz e o Code of Soul te ajuda a fazer isso também, tá? Então você consegue fazer jogadas em que, porque é muito zoado quando você precisa fazer com que o debug precise pegar o Gazelle para você poder jogar. É o Uncard Play standard do deck, né? Debug, efeito, pega Gazelle, linka o debug para fazer o gato. Nisso o Gazelle tá na mão. O Gazelle triga para se invocar caso um Salamangreat seja enviado pro cemitério. Mas o debug não é Salamangreat. Ou seja, não trigo Gazelle nesse momento. Você fica com o gato no campo, campo na mão e Gazelle na mão também. Como que eu trigo o Gazelle para ele ser extender? Eu tenho que ativar o campo, relincar o gato para poder invocar o Gazelle na mão, tá ligado? Então eu gasto o efeito do campo ali. Antigamente a gente precisava bastante de ter o campo para poder relincar o Sunlight. Nem sempre, às vezes você conseguia usar o Jaguar para relincar porque não tinha tantas camadas de jogadas. Hoje em dia a gente tem bastante mais camadas de jogada e uma peça importantíssima é o Raging Phoenix, porque fazendo ele, você tem ele no cemitério voltando quando uma carta morre, isso comba lindamente com a princesa, é o motivo pelo qual ele é usado no Snake Eye, mas também quando você relinca ele, ele busca uma carta Sala. Então geralmente o campo é guardado para você fazer Raging Phoenix, relincar ele para poder pegar uma counter, ou joga a counter com o Gazelle e pega o Rage com o Raging Phoenix, tá ligado? Então você tem acesso às cartas que você precisa. Isso é muito bom, mas quando você precisa usar cedo o campo para relincar o gato, para trigar o Gazelle e conseguir jogar, é meio merda. Só que, com a existência do Code of Soul, agora isso não é mais um problema, você pode fazer sem medo nenhum, porque o Code of Soul te dá a possibilidade de lá na frente relincar o monstro, mesmo já tendo usado o efeito do campo previamente, o que é incrivelmente bom nesse deck. É um efeito extremamente simples, porém muito bom. E além disso, não é só por isso que ele é usado no deck, inclusive ele faz a engrenagem rodar. E como você vai interagir com o oponente? Porque ele tem um terceiro efeito, que é o seguinte: durante a main phase do oponente, Quick Effect, você pode banir essa carta do teu cemitério como custo. E aí, imediatamente depois que esse efeito resolver, você vai fazer um Link Summon de um Link 3 ou maior Cyburst monstro. Basicamente, ele te dá a possibilidade de fazer uma IP, porém, a IP é um monstro no campo, deixa de fazer um Link, e você tem que usar a IP como material. Qual é o pulo do gato aqui que esse monstro permite? Ele te permite fazer um link no turno do oponente. Como você vai passar com o santuário ativado, e como eu disse alguns segundos atrás, o santuário te deixa fazer o Link Summon de um Salamangreat usando aquele monstro como material inteiro para invocar outro dele mesmo, e os monstros Salamangreat que são relinkados têm efeitos extras, isso te dá a possibilidade de, no turno do oponente, dar o Code of Soul do cemitério, relincar algum monstro no campo e usar ele como material inteiro, por causa do
da Field Spell que vai estar lá, tá ligado? Isso é bem interessante, te dá acesso a uma carta que até então nós não tínhamos usado. Era uma carta meme e se você usasse, você era doido. Essa carta é o Pyro Phoenix. Eu não sei se você lembra, mas antes do Raging Phoenix ser lançado, que é um Link 4, a gente já tinha um Link 4 lançado pro Sala, que era esse cara aqui, o Pyro Phoenix. Ele foi lançado há um tempo atrás e ele é uma carta merda de Sala. Mas agora ele tem uso. Ele é feito com 2 ou mais monstros de fogo, de efeito, né? E ele tem alguns efeitos. O primeiro dele é o importante, que é o efeito de relink, né? Se esse card é link invocado usando ele mesmo, né? O Pyro Phoenix como material, você pode destruir todas as cartas que o oponente controla. Até então, não era uma opção tão viável. Tem cartas do Salamangreat que te deixam fazer relink, uma Spell Quick, mas é muito ruim, é muito meme, é muito coisa de anime ter que fazer isso. Agora, com a existência do Code of Soul, o Pyro Phoenix não é só uma coisa freestyle pra ser fofa, não. É algo real e que você pode fazer e na verdade faz parte total do teu endboard. É bem interessante você poder explorar cartas que até então não tinham uso por causa da existência de uma carta nova. É isso que suportes bons fazem, inclusive, desde que essa carta nova que você vai usar melhore a forma que o teu deck ou joga ou interage, certo? Então, essa aqui é a principal questão, cara. O extra deck, ele muda por completo por causa da existência disso. Na verdade, esse é um ponto meio merda, porque você acaba tendo que queimar muitas e muitas e muitas cartas. E diferente de outros decks que a gente sempre vê, como por exemplo, um Dragoonich, o Dragon Link lá atrás, um deck de Wombo Combo, um Manadion, que acaba queimando o extra deck inteiro, que prejudica a jogada de longo prazo, o Salamangreat não tinha isso, você tem isso agora, e você não faz uma mesa estourada necessariamente, você só faz uma mesa melhor. E essa mesa melhor vem ao custo de ter mais cartas no extra deck, que tira uma certa versatilidade do teu deck. Mas paciência, é um preço a se pagar. Essa nova forma é bem interessante de jogar, né? Então, beleza, essas são as principais novidades que tem. Até porque eu já fiz vídeo falando do Fire, do Weasel, que é muito importante, né? Do Raging Phoenix, como eu já indiquei pra vocês. A Princesinha do Amor, o Hitsoul, a gente não precisa nem falar, já tá aí há bastante tempo. De resto, são figurinhas conhecidas que você tem no deck de Sala. Uma coisa que aconteceu em vários decks de Sala que fizeram top, sejam em regionais, sejam em YCS e afins, nós temos o uso dessa menina aqui, ó, que eu acho que até hoje eu não falei sobre ela, que é a Imp, eu não sei falar o nome dela, Miau Mine, não sei, mas essa carta que tem a IP ali de fundo, né, jogando uma bolinha. Essa carta é interessante. Você usa o one-offzinho dela e nessa decklist eu não coloquei, mas você pode usar até o Sprint, o que particularmente eu acho que tem o seu charme, tá? Tem o seu sentido de se usar. Por quê? O que essa menina aqui faz? É um monstro nível 2. E se um Link monstro tá no campo, ou em qualquer cemitério, você pode fazer summonar essa carta da mão. Pronto, um Extender tá tranquilo. E aí ela tem um outro efeito, né? Se um Link 2 monstro que você controla é mandado pro cemitério ou banido face up, você pode banir essa carta do teu cemitério, do cemitério ou da mão, e escolher uma carta que o oponente controla. Custo, retorne-a pra mão. Então, se você não entendeu, ela é uma carta que é um Extender, porque você vai ter Link no campo, e passando com o Link 2 no campo para poder estourar ele, por exemplo, ou ele morrer eventualmente, mas é claro que você quer estourar ele proativamente, ela vai ser uma interação extra no cemitério, uma interação dividida. O Sala por si só já não é um deck que demanda, que não faz interações de monstros no campo, ele nunca fez isso. Ele tem Hand Traps, ele tem a Counter setada, são pouquíssimas preocupações que tem que se ter com o Sala. Porém, de repente, você tem lugares diferentes que você tem que se preocupar. A carta no campo não gera ameaça, os monstros no campo não são ameaçadores. Porém, tem o Code of Soul, que pode relinkar o Pyro Phoenix, tem a Miau aqui, que pode interagir com o oponente, porque tem a Princesinha do Amor. A Princesinha do Amor pode estourar um Sunlight que ficou do campo, e isso triga a menininha aqui no cemitério. Ela no cemitério, ela é buscável no deck com o Debug, ou você joga ela do deck pro cemitério com o Sprint, que é perfeitamente plausível de se fazer, tá ligado? Até porque o Sprint é fogo, então faz sentido, dá pra fazer, dependendo do que você for fazer, mas dá pra fazer. E o Sprint fica no campo pra princesa voltar, por exemplo. Depende de como você vai jogar. Então você separa as coisas. Além de ter a Counter Trap, você pode usar o Rage também no teu deck, né? Então, enfim, galera, é meio que isso. Uma coisa que é bem interessante pra mostrar pra vocês também é que, pelo fato do Code of Soul estar aqui, ele não é um Salamangreat. Então nós temos algumas formas de fazer a jogada, porque ele é muito importante, tá? Ele não é tratado como Salamangreat. Importante dizer, ele não é tratado como Salamangreat. Então, o cavalo não invoca ele do deck, o Gazelle não manda ele. Como que eu chego nele? O Debug pode buscar, tranquilo. Mas a forma que se tem de chegar nele, principal, é esse cara aqui, ó. O Horse Prince. Esse monstro, ele foi usado por um tempo, na época em que o cavalo era finado. Na época que o cavalo foi banido,
a galera tava tentando fazer o Sala jogar e uma das formas era com um Horse Prince. Acredite, o Horse Prince era usado como sendo o cavalo, porque o Gazelle tava 1, o Debug tava 1, o Circle tava 1, você tinha 3 Mine, tinha, mas era bem mais escassa a forma de você chegar nas cartas de Sala, né? Porque o Sala, como foi um deck bom e visado desde o lançamento dele, ele tomou lista, cara. Ele foi tomando machadada, mas ele se mantinha no competitivo, tá ligado? Agora, quando o cavalo foi banido, aí a força do deck se esvaiu. Então o Horse Prince era um curativo na ferida que a banlist deixou. E o que ele faz? Basicamente ele é feito com um Tanner fogo, mais um não Tanner, beleza? Nível 6, então 2 monstros 3 você chega lá. Por isso que o Weasel é muito importante aqui, porque ele é Tanner. Pois é. E aí você faz o Horse Prince. Beleza. Quando ele é Synchro invocado, você pode Special Summon um nível 3 fogo do teu deck. Só isso, só isso. Só que depois que você faz isso, você não pode fazer Summon de um monstro de nível 5 ou maior. Mas não importa, porque a gente não vai fazer isso. Ele é o único 5 que tem aqui, tá? Então essas são as cartas novas. O Horse Prince te ajuda a chegar no Code of Soul, se for necessário. Tem vezes que não vai ser, mas se for necessário, tá aí. Assim você alcança ele do deck. E tem um relink a mais e uma jogada de link no turno do oponente, que por causa do santuário vai deixar você relinkar e matar a carta do oponente. Essas são as diferenças. Ficou muito abstrato de você entender, então eu te mostro aqui do que se trata. Nessa tela eu separei um replayzinho onde nós vamos acompanhar um combo de Lady Debug, sozinho, One Card Play Lady Debug, tá? Eu acho que a música acabou, né? Tá, foda-se, vai pra próxima música aí. O que a gente vai fazer? Então, Stand By Me Face, eu rolei uma moeda aqui, né? Que é pra Deus abençoar, sem querer. Normal Summon Debug, efeito dela, vamos pegar o Gazelle. É importante frisar que no meta atual, o Debug é meio merda de ter que se usar. Talvez você tenha que pensar se você quer ou não usar o Debug realmente no deck, tá? Porque tem muito Ghost Ogre. Tomando o Ghost Ogre aqui no Debug é uma merda, porque agora eu não tenho pra onde ir, tá ligado? O Weasel é uma carta que me ajuda a jogar depois que eu tomo o Nibiru, por exemplo, né? Porque... Meu Deus. Meu Deus. Tá. O Weasel te ajuda porque pra ele se invocar não tem que ter sala no campo. Ele é invocado se você tiver 2 ou mais salas no cemitério. E não tem outro, os outros monstros dependem de ter sala no campo. O Gazelle depende que um sala vá pro cemitério pra ele poder se invocar. Mas talvez nessa abordagem você precise usar o Mir, tá ligado? Talvez precise usar o Mir, que é esse cara aqui, ó. Por causa de tanto Ogre no formato. Por isso que eu coloquei o Ogre aqui, né? O Tempai é um deck muito popular pra você ignorar e não ter o Ogre em algum lugar. O Ogre faz sentido. E faz sentido de se pensar que vai tomar. Então o Ogre no Debug sempre foi uma fraqueza fortíssima do Sala. E o Ogre tá popular no formato. Talvez tenha que usar o Mi, o que eu acho que é uma coisa bem merda, mas fazer o quê? Então o Debug é feito, pegou o Gazelle, linka fora, faz o gato, efeito do gato, pega o campo. Se você tiver um Dark Hole, ativa Dark Hole pra matar o gato, pra trigar o Gazelle da mão, tá? Se não tiver, beleza, a gente joga assim. Ativa o campo e aí relinca o gato. Aquela jogada merda que eu falei, mas que agora não é mais problema. Isso triga o Gazelle da mão, ele se invoca, Gazelle no campo efeito, dump Spin, Spin no cemitério, volta, junta os dois, faz um cavalo, cavalo efeito, traz o Fire do deck. Fire efeito, vai poder pegar o Weasel, tá tranquilo. Junta 2, faz aqui um Sunlight. O Weasel na mão tem 2 ou mais Salamangreat no cemitério, então ele se invoca na seta do Sunlight, Sunlight efeito, recicla o Gazelle, e aí você junta 2 para poder fazer a Princesinha do Amor. Princesinha do Amor efeito, traz de volta aqui o Spin, que é o nível 3, né, com o nível 3 Thunder, que é o Weasel. Então nós fazemos o Horse Prince. Horse Prince no campo vai dar efeito, vai trazer o Code of Soul do deck, tá aí. Temos acesso a ele e é importante para poder melhorar as interações do nosso deck, que não são muito boas e dependem muito de tech card. Então isso faz com que a tua engine seja independente o máximo possível de techs, né? O que é muito bom de se ter no deck contemporâneo. Efeito do Code of Soul, então eu posso relinkar nesse turno. Junta ele com a Princesinha do Amor, faz o Raging Phoenix. Agora, como eu já usei o Santuário para fazer o gato, não importa, porque deu o efeito do Code of Soul. Agora eu posso relinkar o Raging, usando ele mesmo de material, tá ligado? Toma, faz outro Raging, efeito dele pega a Counter. Então eu relinkei 2 monstros no mesmo turno por causa da existência do Code of Soul, que é muito legal. Beleza, continuo jogando. Defeito do Weasel no cemitério. Você coloca ele no fundo do deck, compra uma carta e invoca um Sala do teu cemitério no campo do oponente. Nesse caso, se eu invocar pra lá, eu acho que eu não consigo jogar pro cemitério, então eu invoquei no meu lado do campo, tá? Só pra explicar. Isso triga a Princesinha do Amor, né? Porque eu vou invocar um monstro no lado do oponente. Princesa no cemitério triga, mata o monstro do oponente, que é o Spin que eu dei pra ele, e o meu Horse Prince que tá sobrando e não vai virar mais nada. Princesa volta. Beleza, como um fogo morreu, volta do cemitério o Raging Phoenix, junta o Raging Phoenix com Link Rating 1 e usa a Princesa com Link Rating 3 e faz um Link 4. Esse Link 4 é o Pyro Phoenix. Seto a counter e passa o turno. Esse é o final da minha board. Continuo tomando
o Nibiru e ficando com vontade de chorar, continuo, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar com o que tem. Beleza, o que que isso me dá? Passando o turno pro oponente, eu tenho a Counter Trap do Roar, beleza? Eu tenho a Princesinha do Amor no cemitério, que ela pode matar o Raging Phoenix, pois é. E eu tenho também o Code of Soul no cemitério. O Code of Soul no cemitério vai me deixar fazer um link no turno do oponente. Como eu tenho um santuário, eu posso usar esse cara pra fazer outro dele mesmo, sozinho. Então eu faço outro Pyro Phoenix, que se ele é link invocado usando ele mesmo, eu destruo todas as cartas que o cliente controla. Fora as tech que eu tenho na mão, porque isso foi o One Card Play. Ai, meu Deus. Foi o One Card Play, eu tenho um Gazelle na mão, eu tenho uma carta que eu comprei, e eu tenho quatro outras cartas, tá ligado? Então, é mais ou menos por aí que a gente vai fazer, tá? Então, é isso que o deck tem. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma outra jogada que eu achei bem interessante. A outra jogada precisa que eu tenha Gazelle, Circle, Mine, alguma coisa. Eu tenho que ter Debug Gazelle. Então, o que eu vou fazer? Normal Sumo Debug, efeito dela. Busca aqui o Code of Soul direto, tá? Ela pega um Cyburst de nível 3 ou menos. Nível 3. Poggers. Linka fora a Debug pra fazer o gato. O efeito do gato pega o Santuário. Ok, aqui a gente vai fazer jogada diferente, né? Porque agora, como eu tenho um Link, eu invoco o Code of Soul. Ele tá no campo, o efeito dele no campo, pra eu poder relinkar, né? Um monstro. Junta os dois e faz um Wicked, tá bom? Isso triga o Gazelle, porque o gato foi pro cemitério, né? Invoco o Gazelle na seta do Wicked. Efeito, Gazelle tinha Link 1, Wicked tinha Link 2. Bane um Cyburst do cemitério e pega um Cyburst Thunder. Pega o Weasel. E o Gazelle, Dump Spin. Lembrando que, caso você use Roar e Rage, você pode jogar o Roar e deixar o monstro buscar o Rage depois, né? O Raging Phoenix. Pode ser, pode acontecer. Pode ser uma boa abordagem de side deck, tá? Ok. Continuando. Spin no cemitério, volta. Junta os dois, faz um cavalo. Efeito do cavalo, detacha. Traz aqui o Jaguar do deck, sua alegria. Junta dois, faz a Princesinha do Amor. Princesinha do Amor efeito, trouxe aqui o Spin do cemitério e eu tenho o Weasel agora para poder baixar. Weasel no campo, junto dois e faço o Horse Prince. Mas veja que eu já passei pelo Code of Soul, tá? Já passei pelo Code of Soul, então eu não... Quem que eu vou invocar? Já passei pelo Code of Soul, pelo Gazelle e tal. O Horse Prince, ele invoca um fogo nível 3. Um fogo nível 3. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um fogo nível 3 muito bom, chamado Ash Blossom. Eu trago a Ash Blossom do deck aqui, tá? Beleza? Por quê? Porque eu vou juntar a Princesinha do Amor com o Horse Prince, faço aqui o Raging Phoenix, relinco por causa do efeito do Code, né? Faço outro Raging, que vai dar efeito e vai buscar aqui um Roar. Ok? Eu tô com um volume muito grande de cartas, então é bom a gente comitar aqui. Efeito do Weasel. Opa, ainda não, né? Agora. Fiz aqui, juntei o Raging com a Ashe pra fazer o Sunlight. Ok? Agora sim, efeito do Weasel, né? Volta pro fundo do deck, compra uma carta. Eu tenho que comprar uma carta aqui, ó, mas eu esqueci. Eu invoco o Spin no lado do oponente na seta do Lobo. Nisso eu trigo o Sunlight e a Princesinha do Amor, né? A princesa mata o meu monstro sobrando, que é o cavalo, e o monstro do oponente, que é o Spin, e se invoca. E o lobo vai pegar um fogo do cemitério pra mão. Esse fogo é o Ash Blossom. Então, basicamente, nessa jogada, eu busquei o Ash pra mão. Porque o Horse Prince trouxe ele do deck pro campo, eu usei ela como material, e o lobo pega ela de volta pra mão. Busquei o Ash Blossom na minha jogada, mais ou menos como o Splite fazia com o Maxi, né? Na época que podia, no ACG ou no Master Duel. Enfim, comprei uma carta agora com o Weasel, porque eu esqueci, né? Efeito ali do Raging Phoenix, né? Porque um fogo morreu. Efeito do Jaguar, que eu não tinha dado ainda, né? Volta aqui o Raging Phoenix, invoca ele. Junta. Faz aqui o Pyro Phoenix e ficamos por aí, né? Ativa o campo, seta uma carta, passa o turno. Eu não setei o Impermanence porque foi a draw aleatória, né? Eu não quis que isso influenciasse a jogada. E aí, no final das contas, eu tenho a mesma coisa que antes. Só que agora eu tenho o Ash Blossom na mão, né? Ash Blossom, Counter, Princesinha do Amor. Tenho também agora o Code of Soul para relincar o Raging Phoenix. Ele dá um hijack inteiro. Hijack não, né? Um hijack rápido. Ele mata tudo. É isso. Então, galera, assim, é um deck interessante, tá? Certamente o Sala ficou mais legal de se jogar. É legal, eu gosto. O problema é, esse monstro é muito caro e por causa do uso dele no Snake Eye, ele acaba ficando muito mais inacessível para coitados que tem o Salamangreat por ser um deck barato, por ser um deck budget. Ele passa a não ser, porque o Raging Phoenix é bem caro. Então, é problemático, mas fazer o quê? Caso você queira montar um deck budget, não dá nem pra dizer que o Sala é tão budget assim, porque todo mundo quer meter a faca por causa do Raging Phoenix que você usa 2. Eu não sei como tá o Fire, mas também não deve ser muito barateza não. O que é triste, mas o deck é legal. E dá pra usar pro Nacional, caso você vai jogar o Nacional, o Sala é uma opção de deck pra você usar pro Nacional, tá? Uma opção não muito cara e que é competente e que
tem muitas coisas que podem te dar vitórias automáticas, matar o oponente e tal. Você pode usar umas Floodgate bem zoadas, mas que são boas caso você use. E ao mesmo tempo é um deck que não é 5 mil reais. E é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.